Muito bom dia. Bom dia. Bom dia! Vou falar daqui, pode ser? Bom dia, primeiro, senhoras e senhores. Um prazer, uma honra estar de volta no Fórum da Liberdade, que eu considero a minha alma mater, como os acadêmicos falam da escola onde se formaram, onde estudaram. O IEE, para mim, sempre foi a minha casa, e estar no fórum como beber água pura da fonte para enfrentar os desafios do dia a dia, os desafios, hoje, para mim, da vida pública. E eu devo dizer que já tive nesse palco em mais de uma circunstância e a gente sempre fica nervoso, mas hoje eu tenho mais do que nervosismo. Hoje eu sinto um pouco de receio, medo do que eu tenho para falar. E o momento do Brasil, talvez a palestra sobre Império da Lei ou Império dos Homens terminasse aqui. Um palestrante no evento tem receio sobre o que pode ou não dizer sobre o Supremo Tribunal Federal, e acho que isso por si só já responderia a pergunta do painel. Mas eu refleti, conversei muito com algumas pessoas aqui ontem, fundadores do IEE, fundadores desse fórum, e esse aqui é o palco, Matheus, no qual nós não podemos deixar de dizer o que nós pensamos. Se o Fórum da Liberdade existe para alguma coisa, é porque este é um palco livre, é para que nós possamos falar abertamente o que nós temos a dizer. Eu não tenho imunidade parlamentar como o Marcel, e nem estou coberto pela liberdade de imprensa como o Leandro. Então, já gostaria de pedir que os advogados presentes, por favor, levantassem a mão. Para todos os efeitos, estou dando uma procuração ad hoc para os advogados presentes aqui. Eu perguntei se o IEE faria um habeas corpus preventivo. Eu não consegui, mas eu vou dizer o que eu tenho a dizer. O Matheus já falou bem sobre o Império da Lei, com a frase maravilhosa de Honório Lemes, o Império da Lei ou o Império do Homem. Essa é a doutrina do liberalismo, essa é a história do liberalismo. A história do liberalismo é a história de submeter o poder ao direito, de submeter o exercício do Estado à lei, de dizer que há algo acima do governante, e o governante, Matheus falou também da separação dos poderes, o governante não é só o chefe do poder executivo ou o político eleito. O governante é todo o aparelho do Estado, o Estado executivo, legislativo e judiciário. E talvez eu pudesse falar muitas coisas sobre o legislativo e o executivo, sem dúvida nenhuma, mas eu vou, como é o tema do painel, vou me concentrar no poder judiciário. E quero fazer só um disclaimer aqui, que o que eu estou dizendo, não estou dizendo como vice-prefeito de Porto Alegre, não estou falando em nome da administração, eu estou falando em meu nome próprio. Ativismo judicial foi um problema no Brasil. Foi o problema do Brasil. Ativismo judicial era quando o juiz cumpria todos os ritos do devido processo legal e, ao dar a sentença, colocava na sentença mais opinião do que norma. Se valia de princípios para não seguir as normas. Princípios não são normas. Os princípios orientam a formação das normas, mas os princípios não são normas que devam ser aplicadas diretamente. O que o juiz tem a obrigação de aplicar é a lei. O juiz existe para aplicar a lei. E se algum juiz acha isso pouco, aplicar a lei da República não é uma tarefa menor. Este foi o problema no Brasil, mas eu ouso dizer que hoje o nosso problema é outro. Não é mero ativismo judicial. O nosso problema é a ausência de Estado de Direito, de devido processo legal, de liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. Não são só formalidades criadas para cumprir no poder.
judiciário. A história do enfrentamento da tirania é a história da formação destes princípios. Aproveitar a presença do Ricardo Sonderman, que é cônsul do Reino Unido aqui. Na Inglaterra, em 15 de junho de 1215, o rei João Sem Terra foi obrigado pelos barões a assinar a Magna Carta. Nós conhecemos por Magna Carta, o nome dela era Magna Carta Libertatum, mas a gente tende a tirar a liberdade das coisas. João Sem Terra recebe uma revolta contra seu reino e com a espada na garganta do rei, os barões o fazem escrever, assinar a Magna Carta, que dizia, entre outras tantas coisas, nenhum homem livre será preso ou aprisionado, despossuído de seus bens, tornado um fora da lei, exilado ou arruinado de qualquer maneira, nem iremos nós, o rei, contra ele, exceto pelo devido processo legal e o julgamento por seus pares. O julgamento por seus pares significava que o rei não escolhia a corte que julgaria a matéria, que o juiz já estava dado. Nós conhecemos isso hoje como o princípio do juízo natural. O rei não escolhe quem julga o processo. 1215, sangue foi derramado em batalhas para garantir esse princípio que é fundamento da liberdade. Há mais de 800 anos. Em 1642, Marcel, o rei Charles II invade o parlamento britânico com 80 soldados armados para prender 5 membros do parlamento, porque eles incitavam os escoceses a invadir a Inglaterra, segundo o rei. Essa invasão foi repelida pelo presidente, Speaker of the House, o presidente da Câmara dos Comuns, seria a nossa Câmara dos Deputados, que disse ao rei, e disse pela primeira vez, que eu não tenho olhos para... Quando o rei pergunta, onde estão os membros que eu vim prender, ele diz, eu não tenho olhos para ver, nem língua para dizer, neste lugar, a não ser aquilo que esta casa, a qual eu me dirijo e da qual eu sou um servo, me deu. Foi a primeira vez em que o presidente do parlamento olhou para o rei e disse que não servia o rei, mas servia o parlamento, que o papel dele era proteger o parlamento, Pacheco, e não cumprir o rei. Dessa revolução resulta este ato acelera a chegada da Guerra Civil Inglesa e rei Charles II termina em 31 de janeiro decapitado. Dessa revolução nasce a Revolução Gloriosa, que termina com o Bill of Rights, a Declaração de Direitos dos Ingleses, que diz, entre outras tantas coisas, que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade para suspender as leis e o seu cumprimento, que os discursos pronunciados nos debates do parlamento não devem ser examinados, senão pelo próprio parlamento, mas nunca numa corte de justiça. Reiteradas vezes, senhores, a tirania foi enfrentada nos campos de batalha. Isso se deu no seu ápice na Revolução Americana. A Revolução Americana, filha dessa tradição inglesa, culmina com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson, que contém, é a parte que a gente não estuda muito, uma lista de agravos cometidos pelo rei. Diz a Declaração de Independência que o rei, e quando diz o rei, se refere ao King in Parliament, o rei no parlamento, era o legislativo que impunha as colônias, ilegalidades, mas é o Estado. Portanto, não importa de qual poder vem a ameaça à liberdade, era o King in Parliament, o rei no parlamento, diz a Declaração de Independência. O rei recusou assentimento das leis salutares e necessárias ao bem público. O rei proibiu a promulgação de leis importantes. O rei, essa não tem muito a ver com o caso do judiciário, mas eu gosto dessa parte, então vou citar.
O rei criou uma multidão de novos cargos e para eles enviou enxames de funcionários para perseguir o povo e devorar-nos a substância. O rei, por privar-nos em muitos casos dos benefícios do julgamento do júri, o rei, por transportar-nos por mar para o julgamento, ou seja, o rei escolhia onde queria julgar os revoltosos, os levava para a sua corte. O rei levava os crimes para julgar na sua corte. O rei suspendeu os corpos legislativos e declarou-se investido do poder de legislar por nós. Um príncipe, diz a Declaração de Independência dos Estados Unidos, cujo caráter se assinala deste modo por todos os atos capazes de definir um tirano, não está em condições de governar um povo livre. E eles declaram a independência dos Estados Unidos, e a última frase diz: em apoio a esta declaração, plenos de firme confiança na proteção da providência divina, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Os americanos colocaram as suas vidas, todos os seus bens e a sua honra em guerra. Colocaram nas mãos de Deus para enfrentar a tirania. 1988, Brasil. Diz a Constituição brasileira: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por virtude de lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. E o WhatsApp é correspondência, diz o Supremo Tribunal Federal. Portanto, inviolável. É assegurado a todos o acesso à informação. Henrique Viana está aqui, do Brasil Paralelo. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. E o que fez o Supremo Tribunal Federal? Supremo? Num documentário da plataforma Brasil Paralelo, o ministro Aires Brito diz que não há um Supremo Legislativo nem um Supremo Presidente da República. Só há um Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer Aires Brito com isso? Que o Supremo não é Supremo só entre os tribunais, que ele é o poder supremo do país. Há um poder supremo no país. Se há um poder supremo no país, rasguemos a ideia de Estado de Direito, que diz que todo poder emana do povo, mas que esse poder é controlado pela lei. Se o poder do Supremo é supremo, ele não responde a ninguém. Ele não responde à lei e não responde a nós. E se os americanos... usaram a figura do King in Parliament, o rei no parlamento, eu vou usar meus advogados. A figura do rei na corte, King in Court. Em 14 de março de 2019, o rei Dias Toffoli abre o inquérito das fake news e deixa a cargo de Sua Majestade Alexandre de Moraes. Em abril de 19, o rei Alexandre de Moraes contraria a Procuradoria da República e mantém o inquérito aberto contra o pedido do parquê. Em 12 de junho de 19, em ação do PT, o rei forma a maioria e cancela a extinção de conselhos promovidas por decreto do presidente da República, competência privativa da presidência da República. Em 2020, o rei Alexandre de Moraes proíbe o executivo de vetar um texto de lei. Artigo 84 da Constituição: é competência da presidência da República vetar projetos de lei. O
Sua Majestade, na corte, proíbe o presidente de exercer o seu papel. No âmbito do inquérito das fake news, o rei Alexandre de Moraes determina o bloqueio mundial de contas de apoiadores do presidente da República. Liberdade de expressão? A rainha Rosa Weber suspende decretos. O rei determina a remoção de vídeo do Brasil Paralelo antes de ser publicado porque poderia conter ofensas ao hoje presidente da República. A rainha Carmen Lúcia, no julgamento seguinte, diz isto pode ser censura. Aliás, é censura, é inconstitucional. Vamos fazer só desta vez. Desmonetiza os canais de apoiadores a Bolsonaro. O rei Alexandre de Moraes manda retirar posts com a fala de Lula sobre as MEIs, microempresas individuais. Fala autêntica, verdadeira e dita pelo presidente da República. 15 de novembro, o dia do perdeu mané. Rei Barroso. O rei Alexandre de Moraes, ainda há muitos a aprender. O rei Moraes bloqueia contas de empresários em dezembro de 22. Bloqueia contas de empresários por mensagens trocadas de WhatsApp. Em 15 de dezembro, o rei Moraes determina o uso de tornozeleira por 2 deputados estaduais do Espírito Santo. Em 3 de janeiro, a super quebra de sigilo. 3 de janeiro. O rei Alexandre de Moraes manda quebrar o sigilo dos acusados e de quem quer que tenha trocado mensagens com eles. Sem crime anterior, sem nenhuma acusação, as pessoas tiveram as suas contas de correspondência violadas. São advogados sem acesso aos autos, um partido político multado em 22 milhões por entrar com uma ação judicial, quando a Constituição diz que o acesso ao judiciário é garantido. São prisões sem a garantia da lei, sem audiência de custódia, como manda a lei, feita a audiência de custódia pelo juiz que mandou prender Sua Majestade Alexandre de Moraes. E agora, o presidente é Lula e o silêncio reina. O Supremo parece que está feliz. Não, o nome disso não é ativismo judicial. O nome disso é ditadura do Poder Judiciário. O nome disso é tirania. Tirania contra a qual dezenas de revoltas se levantaram e contra a qual muito sangue foi derramado. E eu tenho, sim, receio das consequências do que eu disse aqui. Mas eu estou no IEE, eu estou no Fórum da Liberdade. E nesse palco, centenas de pessoas vieram, ao longo do tempo, defender a liberdade. E essa é a missão que eu escolhi para mim e para a minha vida. E eu vim aqui dizer com todas as letras ao Supremo Tribunal Federal: vocês não vão nos calar. E se tentarem nos calar, descobrirão que também há neste país pessoas que pela liberdade empenharão as suas vidas, as suas fortunas e a sua sagrada honra. Obrigado. Obrigado.